Neste vídeo veremos como fazer a configuração mais básica para utilizar o controlador de temperatura. Serão mostrados os menus: controle de brilho, set point, esterese, modo de operação, limite inferior do set point, limite superior do set point, e o menu offset. No menu controle de brilho, você pode escolher entre 11 níveis de brilho diferentes para o display principal. Este ajuste de brilho não faz o ajuste dos dois LEDs que indicam se as saídas estão ligadas. Antes de configurar o set point, que é a temperatura-alvo, obrigatoriamente devemos configurar os limites do set point, tanto inferior como superior. Esses limites servem para que você não possa acidentalmente configurar o set point fora deles. O limite inferior deve ser menor que o limite superior, e maior que menos 50 graus. O limite superior deve ser maior que o limite inferior, e menor que 100 graus. Agora devemos configurar o modo de operação. Ao entrar no menu, caso a sua versão possua duas saídas em vez de uma, irão aparecer 4 opções em vez de 2 para serem selecionadas. A opção R, S, F, 1 significa que a saída 1 irá funcionar como resfriamento. A opção A, Q, C, 1 significa que a saída 1 irá funcionar como aquecimento. Na versão com duas saídas, a opção A, Q, C, 2 significa que a saída 2 irá funcionar como aquecimento. A opção R, 1, A, 2 significa que a saída 1 irá funcionar como resfriamento, e a saída 2 irá funcionar como aquecimento. Agora, vamos configurar o set point, que é a temperatura-alvo. Entre no menu Set Point e escolha a temperatura desejada, mas lembre que você só irá conseguir escolher e salvar uma temperatura que esteja entre o valor dos dois limites configurados anteriormente. Após terminar essa configuração, o controlador irá ligar a saída. Agora, vamos configurar o esterese. A esterese é um valor que é somado, ou subtraído ao valor do set point, dependendo de qual modo de operação está selecionado, e tem como função evitar que a saída fique ligando e desligando constantemente. Por exemplo, se o controlador está no modo resfriar, com um set point de menos 5 graus Celsius, e o valor da esterese é de 1,5 graus, significa que a saída ficará ligada até que chegue em menos 5 graus, e ela só irá ligar novamente quando a temperatura chegar em menos 3,5 graus. Caso o modo estivesse em aquecer, e o set point fosse 30 graus, com uma esterese de 2 graus, significa que a saída ficaria ligada até a temperatura chegar em 30 graus e então desligaria. E quando a temperatura chegasse em 28 graus ela religaria. O menu Offset é usado para corrigir o valor lido pelo sensor no caso de que a temperatura lida esteja incorreta. Por exemplo, caso a temperatura lida pelo sensor seja menos 10 graus Celsius, e você configure o offset em mais 2 graus, o controlador de temperatura funcionará considerando a temperatura lida como se fosse menos 8 graus.